Olá, abençoados. Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui pelo canal para deixar aí uma mensagem da Bíblia, lendo e explicando para que você tenha o entendimento da leitura da Bíblia, da qual são livros históricos e que tudo já foi consumado. E eu quero ler alguns versículos aqui do capítulo 1 de Hebreus, mostrando para vocês que não existe mais autoridade com relação a Deus, ou seja, autoridade espiritual na terra, no qual os homens enganam e dizem que são profetas, que são pastores, que são autoridade, e cita alguns versículos aqui, como eu já li, Efésios 4 e Hebreus, e que na verdade, como eu já expliquei para vocês, a Bíblia não foi escrita para nós, para o Brasil, e sim exclusivamente para os judeus que estavam antes da cruz, que estavam vivendo aquela geração, e que Deus, ele se manifestou apenas para os judeus daquela geração, e deixou de fora os estrangeiros, os gentios, e escolheu os judeus como sendo o povo da terra, único e exclusivo, escolhido por ele. Então eles é que estavam aguardando, estavam esperando. Então a Bíblia, como foi, Deus se manifestou através dos profetas, prometendo tudo para os judeus somente, e veio Moisés, e veio a lei de Moisés também, único e exclusivamente para os judeus, e que eles cancelaram, eles não conseguiram cumprir a primeira aliança, que se resume único e exclusivamente a lei de Moisés, os profetas e os salmos, as promessas feitas por Deus através dos profetas, também escolhido por ele, daquela geração, e que eles abrogaram, eles cancelaram a aliança. Então ele enviou o Filho para cumprir aquilo que ele prometeu, e que eles lá não conseguiram cumprir a primeira aliança. Então veio Jesus de Nazaré, homem, né, o Deus homem, manifestação de Deus como homem, para passar por toda a natureza humana, sem vacilar. E foi isso que aconteceu. Então a primeira aliança foi cumprida e foi revogada, foi cancelada, e se iniciou a nova aliança, que foi o ministério do Espírito, em que mudou o sacerdócio, que antes era levítico, e passou a ser o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio espiritual. E aí acabou, não tem nada a ver mais. Há 2000 anos atrás para cá, Deus não tem nada mais a ver com coisa física, com coisa jurídica. Então eu vou ler para vocês entenderem o quanto que vocês são enganados, quando esses macumbeiros aí que se dizem pastor e que se dizem profeta, esses mentirosos, vive querendo adivinhar coisa, né? Dizendo que eles são profeta. Eis que Deus está me dizendo, eis que Deus mandou dizer.
Olha, vocês devem ter visto aí um vídeo rolando aí de um macumbeiro estrangeiro aí, mandando um recado aí pro presidente Bolsonaro, né? E que na verdade é só mentira. Eu vou só botar um pouquinho aqui para vocês verem. E depois eu vou mostrar e provar para vocês que não existe isso mais. Aqui, ó. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. The Lord says to you, O Senhor te diz: no man has put you in that place. nenhum homem te colocou sobre He este said, the lugar. Lord says he put you there Deus te diz: eu te coloquei for aí such a time like this. para um tempo. Então, abençoado, esse macumbeiro aqui tá falando, né? Tá mentindo, porque Deus não fala mais com os homens, né? E eu vou provar isso aqui para vocês. A manifestação de Deus só foi através dos profetas, do qual ele escolheu, e através de Cristo, de sua manifestação como filho. E que falou através até de uma boca de um jumento, mesmo com esses macumbeiros aí que se dizem profeta hoje. Então esse infeliz aqui está dizendo que Deus não foi o homem que botou o Bolsonaro na presidência. Quem botou o Bolsonaro foi Deus. Mas Deus não vota. Deus não vota, ô mentiroso. Deus não vota. Como é que foi Deus que botou o Bolsonaro lá, se o Bolsonaro foi eleito pelo voto do povo? Hein, mentiroso? Deus não vota, abençoado. Deus não vota. Não foi Deus que botou ninguém em lugar nenhum. Isso não existe mais. Deus não se manifesta mais aos homens, não manda dizer nada. Ele falou através dos profetas e depois através do Filho. E isso se consumou no ano 70. Se consumou no ano 33, espiritualmente. O último profeta que Deus enviou foi João Batista para endireitar o caminho do Senhor, ô infeliz. Não tem mais, tem macumbeiro, tem ladrão, roubando o povo, não tem mais. Negócio de coisa palpável, visível. Deus não fala mais. Tudo que o homem semear, ele vai colher. A sua obra já foi consumada. Tetelestai está consumado. Não tem mais nada para fazer, abençoado. Não tem mais nada para fazer. E esse negócio de dizer que Deus está te mandando dizer, isso é macumba. Isso é mentira. Então, olha, eu vou falar pouco e eu vou ler para vocês aqui o que eu estou falando, eu vou provar. Tá? Olha, Hebreus 1:1. A revelação de Deus. A revelação de Deus. Não é desses macumbeiros. Hebreus 1:1. Paulo falando aos hebreus, ao povo de lá. Isso no ano 60 e pouco. Deus consumou todas as coisas na cruz. Falou, está consumado. A brilhante estrela da manhã, Jesus Cristo ressuscitado, apareceu a Paulo. Ele caiu do cavalo, ficou cego. E aí, Paulo foi levantado para revelar o mistério que estava oculto de todas as gerações. Que mistério, Lira? Que tudo já tinha sido feito. E que foi tudo de graça. E que ele lá, já naquela época, depois da cruz, já tinha tudo. Não precisava mais de nada. Só que a lei ainda permanecia fisicamente, juridicamente de pé, porque o templo ainda não tinha caído, que a profecia era só para o ano 70, e Mateus 24:34, que tudo não passaria desta geração, para nós aquela. O ano 33 seria no ano 70, então Jesus fez todas as coisas, subiu aos céus, sentou à direita do Pai, que é um só, e aí Paulo teve esse tempo inteiro para pregar para ele lá o ministério do Espírito, dizer que não era mais nada por negócio de pastor, por negócio de comer pão e comer suco, por roubalheira de dar dinheiro, para negócio de ir para o templo de parede, porque ele já era o templo e Deus já morava neles. Isso lá na época de Paulo.
Paulo foi levantado para isso, para somente conscientizar. Paulo, o que ele pregava era conscientização de que o ministério físico só foi da lei, só foi do ministério levítico, e que depois da cruz o ministério é espiritual, é Deus, somente Deus, abençoado. Não tem mais nada a ver com esse ladrão aí, que vocês dizem que isso aqui tudo é mentira, porque o teu ladrão não prega para tu, e ele não vai pregar nunca, senão tu acorda e vai deixar de dar o teu dinheiro. E Lira, o que, que vai acontecer com eles? Nada. Acontecer nada. O que vai acontecer é que tudo que o homem semear, ele está colhendo. E o que o pastor está colhendo? Dinheiro! Muito dinheiro, muito dinheiro. E os crentes, abençoado, com medo do Satanás, com medo do inferno, com medo disso, com medo daquilo, com medo de ser chamado de ladrão porque está roubando a Deus. Vocês estão colhendo isso. E o dinheiro que era para sobrar para tu ir uma pizzaria, tu tá dando pro teu ladrão. Só isso, tudo que o homem semear vai colher. Não vai acontecer mais nada com eles. Eles vão morrer, vão pro inferno igual a nós. A mesma coisa. Não tem mais nada, não tem mais negócio de julgamento, não tem mais nada, porque nós já temos tudo. Todo mundo já foi julgado, é no espírito. Entendeu, bebê? Então, ó, deixa eu provar aí para esses mentirosos que não são nada e que são só mentiroso mesmo e que enganam esses otários, né? Olha, Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora é no outro tempo, tá? Falado muitas vezes e de muita maneira aos pais pelos profetas. Então, no antigo pacto, outrora, em outro tempo, no tempo dos profetas, no tempo de Moisés, no tempo de Faraó, naquele tempo, Deus falou através de quem, ô mentiroso? Através dos profetas. Através dos profetas. Que profeta? O que eles escolheu. Só o que eles escolheu. Jeremias, Isaías, Zacarias, Daniel, Ezequiel, todos eles lá. Os que ele escolheu. 2. Nestes últimos dias, que último dia? Não é este. Estes últimos dias era o que antecedia a consumação de toda a escatologia, ou seja, Mateus 24:34 e Daniel 9:24, ou seja, o ano 70, ou seja, o fim daquela geração que eles estavam vivendo. Então, eles viviam lá o último dia, não nós. Nós não temos mais último dia. O nosso último dia é a velhice. Quando nós estiver com 70, 80, 90, este é o nosso último dia. Que nós já estamos perto de ir para o inferno, para a sepultura. Entendeu, abençoado? Que vocês acham isso uma loucura. Porque vocês entendem que inferno é o inferno do teu ladrão que inventou. Que não existe. Inferno é sepultura. Inferno é Sheol do hebraico, Sheol, mundo dos mortos. Jesus de Nazaré ficou lá no inferno 3 dias. São os lugares da terra. Entendeu, abençoado? Inferno é isso. Tudo que o teu ladrão prega é mentira. Se ele ficar calado, ainda é mentira. Não existe esse diabo, Satanás, inferno, demônio. Nada disso existe. Tudo isso daí se refere ao homem, se refere à carne, se refere ao opositor. Então, ó, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, né, no tempo antigo, ele falou através dos profetas que ele escolheu. Depois, ele falou através do Filho, do qual veio fazer a obra dele. E já fez, já sofreu, já fez tudo que vocês estão esperando. E o 3 ele diz, ele que é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados.
Então ele já tirou o pecado do mundo e vocês dizem que são pecador. Vocês dizem que é um desgraçado. Não tem mais pecado para Deus. Ninguém mais peca contra Deus. Deus não tem mais inimigo. E tem o que, Lira? Obra da carne. Tudo que tu semear, tu vai colher. Ninguém é inimigo de Deus, abençoado. Ninguém consegue mais pecar contra Deus. Você peca contra você mesmo, contra o teu irmão. Que para Deus não é pecado, é a obra da carne. O pecado para Deus foi passado, a transgressão da lei. Mas a saber que ele estava em Cristo, reconciliando o mundo com ele. Então ele reconciliou o mundo com ele, ele cumpriu a lei e pôs fim. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Como o pecado para Deus foi a desconciliação do mundo através da desobediência de Adão e a desobediência, a transgressão da lei dos judeus, somente dos judeus, né? Então não tem mais pecado, não existe mais pecado. Ele atirou o pecado do mundo. E nós quando nascemos, já não tinha mais pecado. Já não estava mais esperando nada, já nascemos com tudo. Porque nós somos depois da cruz, somos depois do estar consumado. Simples assim, que o teu macumbeiro não prega, que ele quer te roubar e te enganar para sempre, te fazendo promessa que é dele, e que é pior do que tráfico, que é pior do que política, porque os políticos só prometem para 4 anos, e eles para sempre, e não acontece nunca. Entendeu, abençoado? Não existe autoridade mais na terra com relação a Deus. Nem Cristo não é mais intercessor, porque ele já entregou o reino ao Pai, e aí o Pai se fez um em todos. Então tu já tem Deus, tu não precisa mais de intercessor, tu não precisa de oração, tu não precisa de igreja, tu não precisa de mais nada. Só crê que tudo já foi consumado. E tu já tem Deus. Se tu tem Deus, tu precisa de quê? De nada mais. É assim, ô coisinha. 4. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha, aqui na terra não tem mais anjo. Os anjos, eles ministraram na lei, eles ministraram na graça. E por que não tem mais anjo, Lira? Porque é Deus em todos. Se já tem Deus, ele disse, eu não divido a minha glória com ninguém. Então, se Deus já é onipresente e Deus está em todo canto, né? Então, não precisa mais de nada. Nem de anjo, nem de filho e nem de nada. Imagina desses macumbeiros. Porque se tu já tem Deus, tu já tem tudo. Existe outro macumbeiro aí chamado Bruno Mac, né? Que ele diz que Deus não é onipresente. E o que ele explica? Ele não abre a Bíblia, porque ele diz que a Bíblia tudo é mentira. E ele já se declarou ateu. Então não precisa falar mais nada. Mas por que ele diz que Deus não é onipresente? Porque ele diz que quando o ladrão estava roubando o meu celular, se Deus é onipresente, ele estava vendo. Se quando o cara estava estuprando uma criança, se Deus é onipresente, ele estava vendo. Se o cara estava matando uma pessoa, então Deus é onipresente e estava vendo. E por que ele não faz nada? Porque Deus não tem nada a ver com isso, analfabeto. Deus não tem mais nada a ver com relação às atitudes dos homens, porque senão ele ia destruir aquilo que ele já fez, que ele já disse. E o que foi que ele disse, Lira? A carne de nada se aproveita, o espírito já está pronto. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Deus não vai impedir nada, doutor. Deus não impede mais nada. Isso aí é uma obra da carne. E que vai continuar acontecendo para sempre. Porque o homem, ele é mau por natureza. Ele é mau por natureza. O diabo da Bíblia é o homem abençoado. É a carne. A carninha friboi ativado. Tá lá em Gálatas 5:19, que você diz que é mentira. Então, 19 minutos.
Vou parar por aqui e amanhã eu vou dar sequência a esse livro de Hebreu, que é muito esclarecedor, para tentar levar o entendimento para vocês, que a Bíblia é um conjunto de livros históricos, não tem mais nada para acontecer. E que tudo já aconteceu. E se tudo já aconteceu, tu já tem tudo. Não é para tu esperar nada, não é para tu dar nada, não é para tu pedir nada, porque tu já tem tudo. É só para tu agradecer a Deus pelo dia, pela noite, pela água, por tudo. Só abençoado, mais nada. Então, um abraço a todos e até a próxima.